Boa noite a todas e todos. Obrigado a quem já está nos acompanhando. Estamos iniciando aqui a primeira live do Núcleo de Estudos em Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais, NECAPES. Estamos muito felizes com a presença de todos e todas. Vamos fazer um diálogo, uma roda de conversa sobre um tema muito importante, que é a educação agora, a educação escolar no período da pandemia. Mas eu vou apresentar o núcleo rapidamente. O núcleo é um centro de pesquisa situado no Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará, que já está em atuação desde 1996. São mais de 20 anos trabalhando em projetos de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase inicialmente em educação e saúde, educação ambiental, mas que ao longo desses anos de experiência foi se ampliando e agora tem trabalhos no campo da tecnologia, com o GT de Cultura Digital, e no trabalho da discussão entre educação, biodiversidade e cultura. Então, são 20 anos de experiência formando os profissionais de educação lá no CCSE, e nessa experiência de trabalho já temos uma geração de mestres e doutores formados, são muitos mestres e doutores que foram formados no núcleo desde a iniciação científica e que agora são trabalhadores da educação básica, trabalhadores do ensino superior, e são algumas dessas pessoas que vão estar participando conosco desse debate hoje para discutir a educação na pandemia. Então, me apresentar, eu sou membro do NECAPES, tive a minha formação científica toda iniciada no NECAPES, me chamo Albert Cordeiro, sou pedagogo pelo CCSE-UEPA, depois me especializei em filosofia da educação, mestrei-me em educação e agora estou no doutorado em educação. E comigo, nessa roda de conversa, estão a professora Sayara Silva, que é também formada pelo CCSE-UEPA, no curso de Ciências Sociais com habilitação em Biologia. Hoje ela é professora da Rede Municipal do município de Parauapebas, mestre em Ciências Ambientais pela UEPA e está se especializando agora em Educação Especial Inclusiva. Também está conosco na roda o professor formado em Matemática pelo CCSE-UEPA, Eduardo Simões, que é também cria do NECAPES e hoje é servidor da Secretaria Estadual de Educação, lecionando matemática e também leciona no ensino privado em Belém. E encerrando, participando conosco, a professora pedagoga Érica Ferreira, pedagoga pelo CCSE-UEPA, especialista em gestão e coordenação pedagógica, está se especializando agora em neuropsicopedagogia institucional e tem experiência de trabalho no campo da coordenação pedagógica. Então, o nosso debate hoje é sobre a educação na pandemia, os desafios, as metas, os prognósticos, e nós queremos trabalhar com 3 perspectivas: de quem está atuando na educação básica a nível público, quem está atuando também a nível privado e quem está na condição de pai ou responsável de crianças que estão sendo atendidas pelo ensino remoto. Então, quem vai começar a conversa conosco é a professora Sayara, vai colocar suas informações iniciais e contamos com a participação de vocês nos comentários aqui no Facebook. Compartilhem, curtam e ajudem a divulgar essa live. Muito obrigado pela presença. Sayara, a palavra está com você. Boa noite a todos. Albert, Eduardo, Érica, é um prazer estar com vocês aqui. A todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. É muito bom fazer esse reencontro, né, que a gente se conhece desde o tempo da graduação, e todo mundo aqui compartilha da mesma ideia, que é através da educação que a gente pode melhorar esse mundão aí, né, por meio de uma educação libertadora. Então, gente, eu sou professora de ciências no município de Parauapebas, como o Albert falou, desde 2015, só que eu já leciono desde 2009. Foi muito desafiador, de um dia para o outro, literalmente a gente perder a nossa sala de aula. E a gente ter que conviver com um ambiente virtual. No começo, assim que decretaram o estado de afastamento, suspensão das aulas, na verdade, nós ficamos 2 semanas esperando para ver o que ia acontecer, e quando foi em abril, nós começamos a pensar em como lidar com esse grande desafio. Né? Não tinha artigo escrito, não tinha
um manual do professor dizendo como é que o professor vai agir na pandemia. Então, foi por meio de vários erros e acertos que a gente foi tentando criar alternativas de melhor atender os nossos alunos. O primeiro grande desafio, manter o contato, começar o contato com esses alunos. Todos eles, ao se matricularem aqui em Paropebas, preenchem a ficha com os dados, contato e tudo mais, mas muitos telefones não estavam válidos. Então, o primeiro grande desafio foi manter esse contato. Gestores e coordenadores correndo atrás disso, então foi um desafio. Quando a gente conseguiu fazer esse contato, e não foi com todos, né, a gente não conseguiu o contato de todos, mas como continuar esse contato? Como a gente conseguir acolher esse aluno que estava vivenciando uma coisa muito nova, assim como nós também, né? Como lidar com tudo isso? Porque a gente sabe que a sala de aula presencial, ela traz desafios, vários, que a gente já estava mais ou menos acostumado a lidar e, né, conhecer algumas estratégias. Só que um ambiente virtual é completamente diferente. Por exemplo, eu não tive formação para isso. O que eu acredito que alguns de nós tivemos foram algumas disciplinas que nos provocaram, nos instigaram a repensar o quanto as TICs, né, a tecnologia da informação e comunicação, poderiam nos auxiliar no contexto da educação. Mas eu nunca me aprofundei nisso. O que eu já fiz de mais ousado foi criar um Instagram profissional em 2017, que eu nem conseguia alimentar com muita frequência, mas que me auxiliou bastante também nesse contexto da pandemia. Então, vários professores sem recursos, né? Ou até mesmo com um computador, com um celular, internet, mas como usar? Eu me coloco nisso. Porque, por exemplo, para eu conseguir editar um vídeo, gente, meu pai, um vídeo de 2 minutos e 15, eu demorei 4 horas, né? E errando e tentando 4 horas um vídeo para enviar para os meus alunos, 2 minutos e 15. Em outro momento, eu tentei usar uma plataforma, um programa chamado OBS. Eu demorei 2 dias para conseguir usar esse programa, porque eu tive que baixar, ver tutoriais de como usar esse programa para poder colocar o meu rosto lá no cantinho do PowerPoint para mandar uma aula para os meus alunos. E assim, tem gente que não conseguiu, ou tem gente, alguns demoraram mais, outros foram mais rápidos, mas eu demorei bastante. Porque a gente sabe que os nossos alunos, cada um tem sua velocidade de aprender alguma coisa nova. Imagina a gente, né, que nós somos de outra geração, a gente não nasceu nessa geração que a internet estava aí para todo mundo, e infelizmente não está para todo mundo também. Então foram várias dificuldades, eu fico pensando em quantos professores, gestores e coordenadores, até mesmo responsáveis, não tiveram assim aqueles gatilhos para crises de ansiedade, porque muitas vezes a gente tentava e não conseguia. Eu vi que algumas escolas, o Eduardo pode falar melhor depois, usaram as aulas ao vivo, né? Usaram plataformas digitais para realizar, os professores poderem realizar suas aulas. Aqui não foi nossa realidade, porque nem todo aluno tem um celular, nem todo aluno que tem um celular tem acesso à internet, a uma internet de qualidade, pacote 3G, 4G, né, de pré-pago, muitas vezes não suporta você assistir uma videoaula. Então, foi bem complicado. Sendo assim, não era uma realidade nossa fazer uma aula ao vivo para o nosso aluno ver. Nós tivemos situações de ter só um celular, ou não ter nenhum celular, ou só ter um celular em casa, que era do responsável, que estava sem internet. Ou então o responsável tinha internet, mas ele levava o celular para trabalhar. Esse aluno só ia ter contato, acesso ao celular, né, com atividades que nós tínhamos mandado quando ele chegasse à noite. E muitas vezes tinha um celular para 3, 4 estudantes. Mas também tinha o outro lado, né? O aluno que tinha acesso ao celular, ao computador, à internet, e também não dava retorno. A gente também enfrentou isso, né? Mas vamos pensar, aqueles alunos que a gente conseguiu manter contato, só que nem sempre eles davam retorno. E aí, como a gente podia atrair esses alunos, né, para a gente conseguir manter esse contato e manter a aprendizagem desses alunos? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que pensar o seguinte, não tem como a gente ser conteudista nesse contexto que a gente estava vivendo. Não tinha como sair atropelando conteúdo novo, porque o momento ele era o quê, gente? De acolhimento. Acolhimento dos professores que estavam desesperados para ver como iam manter esse contato em ambientes virtuais, acolhimento dos nossos alunos que poderiam, né, muitos tiveram responsáveis que perderam fontes de renda no contexto da pandemia, muitos ficaram doentes ou tiveram parentes, amigos que ficaram doentes ou até perderam entes queridos. Então, a gente tinha que repensar e pensar em tudo isso.
E quando nós pensamos assim, nossa realidade, professores, o trabalho de casa demanda muito mais tempo. Né? Eu e outros colegas, nós nos pegamos 11 horas, meia-noite, orientando alunos nas atividades. E é complicado, porque a gente sabia que aquele aluno precisava, né, daquele acolhimento, só que a gente sabia também que a gente precisava dividir esse tempo entre o atendimento e a vida particular, porque nós precisamos também ter esse descanso. Então, assim, foi tudo muito novo. Eu quero compartilhar com vocês uma ideia que nós tivemos em uma das escolas que eu trabalho, que eu considerei assim que foi uma sacada legal que a gente desenvolveu, que foi um projeto interdisciplinar de incentivo à leitura, porque como eu disse, não dava para a gente sair avançando no conteúdo. Então a gente resolveu reforçar os conteúdos que a gente já tinha trabalhado com esses alunos. Esse projeto se chamou Na Quarentena com Personalidades Importantes para a Nossa Sociedade. E cada professor, né, todos os professores, foi da Escola Eduardo Angelim, Escola Municipal Eduardo Angelim, todos os professores abraçaram essa ideia, e cada professor começou a produzir um material sobre uma personalidade importante por semana, que tinha a ver com o conteúdo que ele tinha trabalhado, para a gente não ficar assim com o ensino muito quebrado. Então, tinha que ter um link com aquele conteúdo que o professor tinha trabalhado. Gente, com esse projeto, nós conseguimos apresentar aos alunos várias personalidades importantíssimas que eles não encontravam nos livros didáticos, que a gente não encontrava. Porque muitas vezes, o que a gente encontra nos livros? Né? A gente encontra já grandes nomes da ciência, da história, e muitas vezes as mulheres ficam excluídas, né? E a gente conseguiu apresentar uma galera bem bacana. E no final, qual foi o produto final de avaliação desse projeto? Porque tinha que ter um produto avaliativo. Foram produtos digitais. Os alunos tinham que produzir ou um podcast, ou um áudio, no WhatsApp mesmo, ou um vídeo em que eles contassem a história de uma das personalidades que eles mais identificaram, que eles mais gostaram, ou que mais chamaram a atenção deles. Então, a gente percebeu que foi uma das atividades que teve o maior retorno. Né? Quem estava com o celular na mão e, às vezes, recebia atividade, não tinha muita vontade de fazer, porque era 2 questões, 3 questões do livro, copia tal coisa do livro, mas isso fez com que o ensino se tornasse mais dinâmico e colocou o aluno como o protagonista, produzindo mesmo. Quem quiser ter acesso a alguns desses materiais, eu publiquei 5 desses vídeos no meu Instagram. Tiveram muitos outros, tá, gente? Mas eu escolhi 5 para publicar, não desmerecendo os outros, porque foram 5 bem criativos e bem diferentes também. E é isso. E eu queria, assim, né, passar para os outros colegas também a fala e mandar um grande abraço para todos os meus alunos e ex-alunos, dizer que eu estou com saudade. Eu acho que nesse momento nenhum professor queria estar fazendo atendimento online, queria estar presencialmente se não tivesse todo esse contexto. Né? Isso também serve para a gente perceber. Eu acredito que a sociedade passou a valorizar mais o professor, porque, gente, tecnologia nenhuma substitui essa interação que a gente tem com os nossos alunos em sala. Muito obrigado, professora Sayara. Tem muitos elementos que você trouxe que a gente pode discutir. Eu fiquei com algumas inquietações, mas vamos passar agora a fala para o professor Eduardo Simões, professor de matemática da Secretaria Estadual de Educação, que vai partilhar também agora um pouco da sua experiência com o ensino de matemática nesse período da pandemia. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Albert. Boa noite, Érica. Boa noite, Sayara. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Nós compartilhamos momentos incríveis no núcleo, na graduação, né? E nós fizemos parte dessa história aqui no NECAPES e estamos hoje voltando, né, para as nossas atividades no núcleo de uma maneira sensacional. Muito bom ver vocês. Estou bem contente mesmo. A transição desse período das aulas presenciais para as aulas remotas foi uma novidade muito grande, entendeu? Eu vi até como um choque para muitos professores, entendeu? Foi um período muito desafiador, foi um período de reinvenção, né? Um período desafiador tanto nas nossas questões profissionais quanto nas questões emocionais. Quantos de nós, por exemplo, estávamos preparados, entendeu, para esse momento? Qual instituição de ensino estava preparada para esse momento? Né? Quantos de nós somos habilitados a trabalhar com ferramentas digitais? Entendeu? Todas essas dúvidas, todos esses desafios vieram à tona de uma vez só. Como a Sayara falou, né? Eu tive 2 semanas de preparação. Nós também tivemos isso. Nós pensávamos que tudo isso ia ser passageiro e rápido, que isso ia acabar rápido,
que nós voltaríamos para a sala de aula presencial o mais rápido possível. Tipo assim, vamos especular que depois de um mês nós estamos voltando. E para quem aqui na SEDUC, nós paramos no dia 17 de março. Nós já estamos, no caso, finalizando julho. E ainda não voltamos para as aulas presenciais. Então, foi sim um período intenso de reinvenção, tanto pessoal quanto metodológica. Né? Nós tivemos que se reinventar, recriar um ambiente de sala de aula. Nós não estamos mais presencialmente, mas nós estamos fazendo o quê? As nossas casas, os nossos lares se transformarem em sala de aula. Os lares dos nossos alunos agora são locais de aprendizagem, né? São os novos locais de aprendizagem. Nós tivemos que caminhar por caminhos que talvez a gente nem imaginaria que pudéssemos caminhar, se a gente for analisar a questão tecnológica, que talvez não se é muito utilizada na sala de aula. Né? E foram vários desafios, né, nesse período. Adequação de conteúdo, adequação de ferramenta metodológica para utilizar a ferramenta didática que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o celular, eu vou utilizar o notebook. Eu preciso de um espaço, eu preciso de um material adequado, de um material de qualidade, né? Eu preciso trabalhar com edição de vídeos. Quantos de nós tivemos que aprender ferramentas novas, softwares novos, entendeu? Para poder trabalhar. Reformulação de planejamento. Poxa, imagina, né? Nós acabamos de fazer o planejamento anual. Aí vem uma pandemia e nos obriga a refazer todo o planejamento da gente, a readequar o nosso planejamento. E quanto mais o tempo vai passando, mais nós somos, assim, desafiados a reafirmar essa técnica e readequar o nosso planejamento. Aí eu fiquei pensando nesse tempo em como foi o acolhimento, tanto nosso como professor, quanto do nosso aluno, né? Principalmente aqueles do terceiro ano. Poxa, é um ano, foi desafiador para nós. Eu acho que nós devemos refletir o quanto está sendo desafiador para os nossos alunos. Principalmente esses alunos concluintes. Vamos colocar uma certeza que o Enem, ele não é... A maioria dos exames, eles não são de caráter igualitário, ele tem uma desigualdade muito grande. E esse ano, isso vai se evidenciar muito. Né? Nós temos alunos, principalmente na escola privada, que está tendo aula ao vivo, entendeu? Está tendo aula ao vivo, eles estão tendo material, tem plataformas como o Zoom, como o Google Meet, como o Google Sala de Aula, que eles podem utilizar. Mas e o nosso aluno da rede pública? A gente esbarra em diversos fatores, né? A gente esbarra no acesso deles à internet, a gente esbarra dele na questão do material, eles vão ter, como vai chegar o material nesse aluno? Ah, mas tem o smartphone, hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Não adianta você ter o aparelho e não ter como acessar a internet daquele aparelho, por exemplo. E outra aí, casos de famílias que às vezes você tem um smartphone para a família inteira. Caso que a professora Sayara demonstrou ainda agora, que nós orientávamos trabalhos 10, 11 da noite, meia-noite chegando no trabalho. Às vezes é o horário onde o único dono do smartphone daquela família chega e é quando o aluno vai ver a atividade. E é nesse momento que ele vai trazer a dúvida dele para nós, entendeu? Então, o ensino, ele continuou conteudista. O que nós estamos fazendo é simplesmente dosar esse ensino. Nós estamos tendo que dosar, nós não podemos atropelar o aluno. Existem assuntos que a gente vai com mais calma, com mais cuidado, né? Até na sala de aula presencial. E eles sentem dificuldade. Agora imagina, eles sentem dificuldade na interação. Eles sentem dificuldade com a observação do professor. Agora imagina a dificuldade que eles sentem eu por trás de uma câmera e eles apenas observando. Então são fatores bem relevantes que a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar. Né? A sala de aula era importantíssima para isso, presencialmente falando. Né? Não sou contra as tecnologias, sou a favor. Eu acredito que esse é um excelente momento de reinvenção profissional, de fato. Mas que a interação social que a sala de aula promove ajuda bastante a sanar até algumas dúvidas dos nossos alunos, a construir conceitos. Nossos alunos são seres sociais, eles precisam dessa interação. E também a carga de exercícios, né? Eu percebi que muitos dos nossos alunos reclamavam bastante disso. Às vezes nós tínhamos 10
10 disciplinas. Aí as 10 disciplinas colocavam atividades no mesmo dia. Veja bem, é muito difícil você resolver situações de 20, 30 questões no mesmo dia. Ainda mais de todas as disciplinas. É um ensino que ele já existia, né? O ensino híbrido já existe. Só que a gente precisava aperfeiçoar. E agora veio à tona essa necessidade. Foi uma necessidade nossa. Se ficou, assim, algo de positivo, eu acredito que sim. Né? Essa geração, a Sayara mesmo falou, chamada de geração alfa, né? Nós pertencemos à geração Y. A chamada geração alfa, ela é uma geração que já nasce conectada. Né? Eles têm total, assim, capacidade de manusear aplicativos, de manusear aparelhos eletrônicos, que talvez nós tivemos ainda um pouquinho de dificuldade. Então, por esse motivo, o nosso aluno, ele até se sente atraído, se ele tiver as condições necessárias, ele se sente atraído por essa ferramenta. Então, isso é importante, porque nasce do cotidiano dele. Né? Eu estou imerso nesse conteúdo, nesse contexto, perdão. Então, eu vou conseguir trabalhar bacana, porque o meu período é esse. Eu consigo trabalhar bem com as mídias. A escola, o papel da escola foi bem desafiador também. Né? Se a gente pensar na escola como instituição de ensino, como eu falei antes na minha fala, qual das escolas estavam preparadas, entendeu? Qual das escolas estavam preparadas para esse momento? Elas também tiveram que se reinventar. Ela, talvez, nem que seja no incentivo ao profissional dela, ao funcionário dela, teve que ter uma atuação mais forte, mais efetiva. Vamos lá, professor, vamos trabalhar assim, vamos maximizar o nosso conteúdo dessa forma, vamos fazer diferente, vamos fazer o novo, entendeu? As escolas, elas trabalharam muito nesse contexto. Elas não estavam preparadas nem, talvez teoricamente, muito menos tecnologicamente. Né? Isso foi acontecendo aos poucos. Nós tivemos essa pausa para colocar as coisas no eixo e voltar. E, quanto a nós professores, acredito que esse momento veio para quebrar a resistência de muita gente. Entendeu? Muitos de nós, muitos de nossos colegas, nós somos resistentes, às vezes, às tecnologias. Ah, não, eu não vou usar isso, vai demandar muito tempo, o Enem está na porta, né? Tem essa necessidade, principalmente do terceiro ano, aquela necessidade de conteúdo, eu preciso vencer um conteúdo. Eu não preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso que meu aluno aprenda a resolver um determinado tipo de questão. Eu preciso que meu aluno aprenda a resolver uma prova de exame de vestibular. Então, por essa necessidade, a nossa reinvenção é muito importante. Nós somos seres em construção a todo instante, entendeu? As nossas metodologias estão a todo instante mudando. E essa mudança, ela está muito efetiva no agora. Nós, professores, estamos tendo que acompanhar. E eu acredito que isso é bom também. É ruim o afastamento do aluno? É. Nós estávamos totalmente acostumados com aquela interação. Eu sinto saudade até do barulho do intervalo, entendeu? Da bolinha de papel que voa. Né? Espero que não tenha nenhum aluno me assistindo. Mas eu sinto essa falta. Porque esse é o nosso cotidiano, foi assim que a gente se formou como profissional. Entendeu? Então, que o nosso desafio ele vai ser superado, né? Eu acredito muito. E nós, na nossa categoria, ela vai sair bem mais forte nesse sentido. A gente vai sair bem mais preparado para muita coisa. Entendeu? Agora nós temos que refletir, sim, as condições em que nós trabalhamos. Eu estava analisando, conversando com a professora Sayara antes da live, né? Todas as esferas se esforçaram. A esfera privada se esforçou para ter esse momento. E a esfera pública também. Olha, a todo instante você vê na televisão. É a forma como ela tende a abranger a maioria dos alunos. Você tem as aulas passadas na televisão, transmitidas pela TV Cultura, na realidade daqui de Belém, por exemplo, do estado do Pará. Você tem também a entrega de cadernos, né, de materiais. Então, isso é muito importante para o nosso dia a dia. Todos estão fazendo a parte, né, e nós precisamos juntos superar. E eu, para encerrar, né, eu lembro de uma frase que talvez seja marcante para todos nós, né? Eu vou encerrar com duas frases, mas uma frase que é: comece necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. É uma frase de São Francisco de Assis que para mim é muito atual nesse momento. E
a frase que a professora Jesus mais falava para a gente, né? Nós somos a mudança que queremos ver no mundo. E esse momento é propício para essa mudança. Nós precisamos agir rápido, né? Reformular a nossa vida profissional, pessoal, emocional, muito rápido. E é isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Eduardo. Bom, nós estamos com várias participações nos comentários aqui. Agradecemos a todos e todas que estão nos acompanhando. Vamos selecionar, né, escolher as perguntas aqui depois para fazer. Queria frisar que a professora Nazaré Sodré, que é uma das fundadoras do NECAPES, está nos acompanhando. Hoje ela é professora aposentada da UEPA, mas há 24 anos atrás fundou o núcleo, junto com a saudosa professora Maria de Jesus, que nos deixou em 2013, mas ambas fundaram o núcleo e foram responsáveis pela formação de gerações de mestres e doutores e professores da educação básica e do ensino superior lá no CCSE. Obrigado, professora, por estar prestigiando. E frisar também que hoje o NECAPES é coordenado pela professora Tânia Roberta, os trabalhos estão sob coordenação dela. Enfim, vamos dar prosseguimento, daqui a pouco eu leio alguns comentários. E agora, dando continuidade, vai conversar conosco a professora Érica Ferreira, que agora vai nos dar uma perspectiva de um responsável, alguém que está acompanhando uma criança que está recebendo o ensino remoto, o ensino domiciliar, através das tecnologias da informação. E aí, Érica, diga para nós como está sendo isso. Boa noite, Albert. Boa noite, professora Sayara, professor Eduardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sem dúvida, é um momento muito desafiador, isso tudo que nós estamos vivendo, mas também tem sido uma grande oportunidade, né, para a gente dialogar sobre educação. Eu penso que essa pandemia está trazendo muitas coisas que os professores, pesquisadores vêm falando, tentando colocar à tona, mas isso tudo deu uma remexida em todos os níveis de ensino, né? E eu queria dizer também que estou muito feliz em revê-los de forma remota, né? Todos nós nos encontramos ainda na graduação, no núcleo de pesquisa, e está sendo uma satisfação muito grande poder conversar com cada um de vocês, saber da experiência de cada um aqui. E eu vim trazer uma experiência, uma outra perspectiva. Além de pedagoga, trabalhei na área da gestão, mas a perspectiva que eu vou trazer agora é do aluno que está recebendo esses conteúdos, né? A gente já tem noção aqui do quanto foi difícil, do quanto foi desafiador para cada professor, do quanto mudou tudo isso, e dentro de casa não foi diferente. Então, tem sido um grande desafio, com certeza, para todas as famílias, né, que sim, se preocupam com a educação dos seus filhos. Vou trazer aqui uma perspectiva dos alunos de escola privada, né, porque também tem aquele pensamento de que, olha, eles estão tendo aula, eles estão na frente. Só que a perspectiva que eu vou trabalhar aqui não é do ensino fundamental maior e nem do nível médio. Eu vou falar de educação infantil. E educação infantil, trabalhar com a educação infantil, a gente trabalha com 2 eixos, né? Até segundo as diretrizes curriculares, que é a interação e a brincadeira. E ambos estão relacionados à forma como a criança aprende. Eu achei isso muito bom, apesar de muitos apertos que nós estamos vivendo. Tenho certeza que você é em casa, que tem filho, que tem sobrinho, está passando por isso também. Tem pais e famílias que ficam aflitos com os conteúdos repassados pelos professores, porque eles não têm ideia de como acompanhar o filho, de como repassar isso, entendeu? Então, gera realmente uma reflexão muito importante para a gente. Aqui na educação infantil, dentro de casa, antes de eu começar a acompanhar, estava funcionando também com vídeos pequenos que a escola enviou, né? No início da pandemia, como o professor Eduardo comentou aqui, todos achávamos que ia ser rápido, que tudo ia passar logo e que a gente ia voltar à nossa rotina normal em sala de aula, mas não foi isso que aconteceu. E todas as escolas tiveram que tomar providências
E foi meio que uma atitude unânime, né? Tanto deu para perceber aqui que tanto as escolas públicas quanto as particulares tomaram essa iniciativa dessas aulas remotas, seja por vídeo, seja por aula ao vivo, apesar dos desafios aí de acesso de alguns alunos, mas foi unânime a utilização dessa ferramenta. Os professores tiveram que se adaptar a isso e as famílias também tiveram que se adaptar a isso também. Agora, na educação infantil, o que aconteceu? Eu estou acompanhando bem de perto uma criança, mas eu também auxilio outras 2 crianças. E nenhuma delas conseguiu se adaptar ao sistema de vídeo, né? Nenhuma delas, elas não conseguem. Apesar de que eu sei que as professoras se esforçam muito para editar aqueles vídeos de 3 minutos, e eu fazia o possível para que a minha sobrinha e outras pessoas que eu acompanhasse tivessem essa noção, isso não presta atenção na professora, bora fazer junto com ela. Mas realmente era mais complicado. Aí foi que eu comecei realmente a notar essa diferença. Aliás, eu vou até abrir uma aspas aqui, de algo positivo dessa pandemia nos lares, a gente pôde se olhar mais, conversar mais, acompanhar mais, né? E valorizar também, eu penso que é o momento de valorizar muito o trabalho do professor dentro de casa, porque no momento de transmitir esse conhecimento é que os pais começaram a ver que, nossa, isso daqui não é tão fácil. A adição, 1 mais 1, e a criança não consegue entender a noção de quantidade. Ele está na adição, mas se ele não souber o que é uma dezena, se ele não souber o que é uma unidade, ele não vai conseguir fazer uma adição simples, né? E esse tipo de recurso é o professor que tem, o professor que sabe, ele que entende. Foi que eu comecei, e assim, a minha sobrinha, que é quem eu estou acompanhando mais de perto, ela está no processo de alfabetização, então não tem nem como ela ficar na frente de um computador sozinha. Não tem como ela acompanhar o livro sozinha, ela precisa do apoio e do acompanhamento total. E cada família tem a sua rotina. Por que ela deu uma atrasada, inclusive, ela não conseguiu acompanhar nenhum vídeo, porque a minha cunhada, ela não tem só ela de filha, tem um bebê de 1 ano e 4 meses, que exige muita atenção dela. Então, as aulas, ou os vídeos, às vezes, eram de manhã, e aí tem os afazeres domésticos, tem a criança para cuidar, como olhar para ela? Muitas famílias encontram esse tipo de dificuldade. Agora, em relação às escolas, eu vejo que, eu penso, não são todas as escolas privadas, eu tenho notado como é que elas estão acompanhando as crianças, como é que elas estão se aproximando, como é que elas estão tendo essa acolhida junto às crianças, e a maioria delas está optando pelo conteudismo, né? E ficam avançando muito no conteúdo. Teve uma aula que eu acompanhei que ficou muito claro que as crianças que estavam ali no vídeo, umas estavam muito mais avançadas no aprendizado que as outras. E aquelas que não conseguiam acompanhar, não faziam a atividade, não conseguiam fazer a atividade. Mas a professora tinha que avançar, porque a aula tem 45 minutos, né? E eles ficavam avançando no conteúdo. Aí eu trago essa reflexão da questão do conteudismo, que eu achei muito legal aí na fala de vocês, de a gente filtrar, né, frear um pouquinho. Eu penso que a direção, ela é muito mais importante que a velocidade. E a gente está nesse momento, né? E foi que eu comecei, dentro de casa, a fazer esse acompanhamento individual, e foi dessa forma que que esses alunos que eu estou acompanhando, eles estão conseguindo avançar, estão conseguindo acompanhar as aulas online, por exemplo. Os alunos gostam, sim, de tecnologia, eles gostam de estar na frente do computador, só que eles gostam de fazer aquilo que eles compreendem. Se eles não compreendem, eles começam a se dispersar, né? E isso aconteceu muito, muito com todas as crianças, e eu comecei a trabalhar até a exemplo da nossa base do NECAPES de uma forma bem... utilizando os recursos que a gente poderia criar, porque uma das dificuldades
é não ter todos os materiais necessários dentro de casa. O pai e a mãe não têm o mesmo recurso que tem na escola. Aqui nós não temos um ábaco, a gente não tem o material dourado, a gente não tem Nossa, eu esqueci o nome daquele material que tem várias letrinhas separadas para a gente começar a fazer o alfabeto móvel. Não tem esse tipo de coisa aqui, né? Geralmente as nossas casas não tem cheio de letras e coisas visuais que ajudam as crianças. Então foi um desafio também fazer um acompanhamento assim, porque eu tive que criar muitas alternativas. Uma delas eu posso até mostrar aqui para vocês, que eu comecei a conversar com os pais, porque o acompanhamento que eu resolvi fazer não foi só com a criança. Eu ia conversando muito com os pais para demonstrar a importância de algumas atividades que pareciam simples, mas que era fundamental para que eles conseguissem compreender aquele conteúdo. Eu reforcei a ideia de que para a criança chegar a conseguir a compreender a palavra, ela precisa percorrer um caminho. Para ela conseguir entender o raciocínio da matemática, ela também precisa percorrer um caminho. E o lúdico, a brincadeira, ela era fundamental. O que isso gerou? Os pais começaram a fazer atividades mais simples, de 15 minutos, brincando com o filho, só que de uma maneira mais orientada, né? E depois eu já vinha mais com os conteúdos e eles conseguiram resolver os problemas. Uma dessas coisas que eu fiz foi apresentar o ábaco para as crianças, só que nós fizemos de uma forma reciclável, né? Por exemplo, outro que eu tenho até aqui do lado. Uma coisa muito simples, que a gente tinha em casa. Um pedaço de isopor, escrito aqui, ó, unidade, dezena, e as canetinhas que não funcionam mais, né? Então, a gente colocou aqui, e a partir disso, dessa brincadeira, a gente começou a trabalhar a unidade, começou a trabalhar a dezena, e as somas. São coisas que pareciam simples para os pais, a gente disse, nossa, mas é fácil. Só que quem não conhece a ferramenta, fica um pouco mais difícil de explicar para a criança, né? E aí, o que acontece quando o aluno chega lá com o professor Eduardo tem um pouco mais de trabalho, né? Fica um pouco mais difícil do professor Eduardo avançar. Então, são coisas simples, mas que a gente pode estar fazendo. E, infelizmente, nem todas as crianças e nem todas as famílias têm essas dificuldades, têm essa oportunidade. Outra coisa que eu marquei aqui que eu gostaria de falar... Família, escola... eu gostaria de reforçar, na verdade, sobre essa questão do conteúdo. Muitas escolas estão tendo uma evasão na educação infantil por conta de toda essa situação da estrutura familiar mesmo, de conseguir repassar para as crianças e de não entender. De início, ficava muito no vídeo e no livro, somente isso, nenhum outro recurso. Nenhum outro recurso. Só o professor de educação física que ainda bolava uma atividade para eles gravarem vídeos, como foi a ideia da professora Sayara. Eu acompanhei cada um dos vídeos, achei sensacional. Eu penso que é uma ideia que pode ser compartilhada com outros professores, com outras turmas. Eles se envolvem e eles conseguem, dessa maneira, eles mesmos construir o conhecimento. Assim como nós fizemos e aprendemos no NECAPS também, né? Olha, estou vendo uns... E é isso, a ideia principal hoje que eu venho trazer mais é a questão da família, porque as outras coisas os meus amigos aí já tocaram nesse ponto, mas a perspectiva da família e de quem está recebendo realmente tem sido também muito desafiador. Certo, Érica, muito obrigado pela sua contribuição. Também me instigou bastante. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que nós estamos aqui em tela, mas nós estamos com a equipe dos bastidores, que estão viabilizando esse debate, né? O professor também do NECAPS, formado em matemática e que se especializou no campo da tecnologia educacional e robótica, o professor Eduardo Adário,
a professora Rafaela Gama e a professora Neriane da Hora, que estão cuidando viabilizando a parte material e na web para que a gente possa fazer esse debate aqui. Então, agradecemos a eles. Antes de começar as perguntas, também queria frisar que tem muitas pessoas participando, fazendo seus comentários, agradecer aqui ao Rafael Alves, a professora Márcia, que foi professora, não sei se continuou, foi professora do NECAPES, trabalhou conosco, Leonardo Castro, Rafael Machado, Érica Fares, Marcos Gomes, Leonardo já disse, Camila Vieira, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu vou repassar as perguntas de vocês para a equipe. Eu queria começar com uma inquietação que, sintetizando a fala de vocês, eu tenho acompanhado de perto, até por conta do meu trabalho, essa questão do ensino remoto e como ele pode se tornar uma tendência perigosa, como agora o cenário da pandemia pode corroborar para que isso acabe se tornando uma tendência ainda maior, mesmo pós-pandemia. Nós já estamos acompanhando uma tendência no mercado educacional, depois que a educação se financiariza, de modelos de educação cada vez mais à distância ou semipresencial. Cada vez mais se oferta esse tipo de modalidade, principalmente na iniciativa privada. E agora, com a pandemia, pode-se dizer que há uma desculpa, entre aspas, perfeita para a expansão ainda maior desses mercados e, quem sabe, uma expansão também no campo da educação básica, que é o foco do nosso debate aqui. Isso me preocupa porque os estudos têm mostrado a intensificação do trabalho docente, como a Sayara mencionou na fala dela, como a própria Érica agora na experiência, né, de um responsável ou acompanhante de alunos, de verificar que a família também agora, para além das dinâmicas do cotidiano familiar, tem que ter mais essa demanda. Então, ao passo que não se pode negar a contribuição da tecnologia educacional e fortalecer que ela precisa estar presente, são muitos desafios e são muitos perigos se isso for adotado como uma tendência vinculada a lógicas de mercado. E é isso que me preocupa. Não sou contrário a essa modalidade ou aplicação da tecnologia da comunicação e da informação em educação, mas eu percebo uma tendência mercadológica que pode alcançar a educação básica. E aí, fazendo um comentário a partir de um dos comentários que está aqui, que eu vou passar para vocês, que é da Érica Fares, que ela diz assim, o Adriano marcou para nós, que, na verdade, a pandemia vem mostrar a necessidade da socialização, né, e a necessidade do trabalho docente presencial. E aí, então, nós entramos numa correlação de forças, né, entre realmente o trabalho docente, que é insubstituível, mas a demanda vinda da pandemia com tendências de mercado. Se vocês puderem iniciar comentando isso, eu vou aqui pegando as perguntas dos demais para fazer para vocês. Sayara, Adriano, Érica. Assim, Albert, eu vejo o ensino remoto para a educação básica, educação infantil, assim, então eu vejo como eu não vejo como muito eficiente a longo prazo para se instalar, né? A educação infantil tem muitas particularidades, né? Tem a questão da brincadeira, da convivência, da interação, eu acho bem complicado. Mas o que eu vejo que é muito promissor, sim, o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, ele faz uma mesclagem entre o ensino online e o offline, entendeu? Eles não estão anulados, eles interagem ali. Só que aí a gente para numa grande situação. Todo mundo tem que ter internet. É nossa realidade? Não. Teve alguém que fez um comentário, não lembro quem, que o Adriano até mandou para a gente, foi uma professora que falou assim, até mesmo os professores, nem todo mundo tem acesso a esses recursos. Né? Nem todo professor tem uma internet de qualidade. Um professor que ele mora muito, muito distante, mais isolado, em alguns interiores, não tem internet de qualidade ali. Então, eu vejo, assim, que o ensino híbrido ele é uma boa proposta, ele já existe, né? Ele pode se potencializar ainda mais, mas não é a realidade de todos os professores, nem de todos os alunos. Os demais querem comentar? Eu concordo com a Sayara. Pode falar, Érica. Eu também concordo com a professora Sayara. A educação infantil é bem mais delicado fazer esse estudo remoto, mas eu penso que
a educação infantil, os professores das escolas sempre têm a dificuldade, às vezes, de se aproximar da família. De repente, pode ser uma proposta para se aproximar um pouco da família, mas, claro, né, quem tem internet, quem pode fazer. Porque numa reunião de pais, às vezes existem faltas, existem esse tipo de situação. E pode ser uma proposta, de repente, para a gente se comunicar um pouco mais com a família, para ver a questão do desenvolvimento, do acompanhamento da criança, que tem que ser mútuo, tem que ser escola e tem que ser família também. É isso. Eu concordo também com ambas as colegas, né, no caso. Infelizmente, nós somos refém da internet mesmo, como foi falado. Né? Se não funcionar naquele nosso momento a aula, se for uma aula ao vivo, não funcionou, a internet não está conectando. E agora, como fazer? Como será o plano B se nós não estamos... Porque quando você está no ensino presencial, às vezes o projetor falha, o seu pendrive não está abrindo, mas você sabe o conteúdo, você tem um domínio daquilo, você vai conseguir interagir com o material que você tem. Você está na frente do seu aluno, você vai conseguir, mas com esse tipo de ensino, infelizmente a gente fica atrelado à internet, mas eu concordo também que ele é um potencial aliado. Pro nosso, quando nas possibilidades. Só para complementar aí, eu estava até conversando com alguns amigos que no começo, né, vamos pensar, no começo, antes da pandemia, a gente via o celular como um rival, né? Poxa, o menino tá lá na internet, aquele que tá no WhatsApp, né? A gente queria que ele saísse e olhasse para a gente. Às vezes a gente não conseguia fazer esse uso do celular em sala, até porque nem todos, por exemplo, na rede pública, nem todo mundo tem celular também. Mas agora, por exemplo, durante o período que finalzinho de junho, já ficava online, o menino entrava, opa, cadê teu trabalho? Já fez o teu vídeo, entendeu? Então a gente já percebeu que é um aliado, pode ser um aliado também. É muito uma questão da gente ver o contexto que a gente está vivendo. Mas eu acredito que quando voltarem as aulas presenciais, pelo menos em Paraupebas, em agosto, vai continuar o ensino não presencial, em setembro não sabemos, mas esse ensino vai voltar híbrido, provavelmente, Albert. Provavelmente vai voltar híbrido. Aí me preocupa quem não tem acesso à internet. Alguém fez uma pergunta e falou assim, e como lidar com os alunos que não têm acesso à internet? Alguém acho que fez um comentário. Algumas escolas estavam usando material impresso. Né, pode ficar essa dica também. Só que aí tem aquele deslocamento, né, que o aluno, o responsável, tem que ir até a escola para pegar esse material impresso. Mas é uma estratégia para quem não tem acesso à internet. Complementando o que a Sayara estava falando, essa questão do material impresso na escola privada, ela está ocorrendo. Pelo menos na qual eu trabalho, pela minha experiência, eu posso afirmar que o aluno que não está conseguindo acompanhar as aulas, no caso pelo Zoom, que a gente utiliza a ferramenta Zoom, o aluno que não está conseguindo acompanhar as aulas por lá, ou pelo Google Sala de Aula, que é onde nós postamos as nossas atividades, a escola está entregando na casa do aluno o material. E na escola pública, acredito que vocês sabem que está tendo a entrega de vales refeições, né? Um vale que é dado, e a merenda escolar também está sendo normal. Então, nesse momento, são entregues também alguns materiais. Alguns professores se disponibilizaram, fizeram materiais e estão sendo entregues para os alunos. A gente só esbarra em uma situação. Existe uma baixa procura também por esse material. Entendeu? Às vezes a pessoa chega, aí não faz também a questão de pegar o material. Isso também é um problema. Eu estava até comentando antes da live com a colega que a gente tem 3 tipos de aluno, né? O aluno que tem a internet e quer participar, quer fazer esse momento, né? O aluno que não tem a internet e quer participar, e nós temos o aluno que tem a internet e não quer participar. Então a gente fica muito, muito preso nessa situação. A gente tem que partir de esbarra nessas situações da internet, e também a gente vai esbarrar no querer. Querendo ou não, é um exercício de autonomia do aluno também querer esse material, buscar esse material. Pois é, aí eu vejo... Desculpa, de novo. Conclui. Nós temos muito algoritmo, passo a passo, muitas estruturas de resolução. E nesse sentido, gente, é muito importante a gente utilizar apenas o ensino por vídeos com uma complementação, entendeu? Porque ele precisa
aprender aquele passo a passo, ele precisa aprender uma estrutura de resolução. Então, o vídeo entraria como uma ferramenta de revisão, o vídeo entraria para fortalecer, para fixar aquele conteúdo, para fazer ele entender de uma maneira mais simples, né? Fugir sempre, é porque a gente está enraizado naquele ensino de definição, exemplo, exercício, né? Parece que é um mantra, matematicamente falando, né? Nós seguimos sempre, olha, função é isso, esse aqui é o exemplo de uma função, resolve essas duas questões. Acabou. E não, a gente precisa aliar os dois tipos de ensino. É isso. Certo. Desculpa cortar essa, para a gente contemplar quem está participando, eu vou fazer as perguntas que estão no chat. A Ana Brandão, ela comenta, né, que inclusive os professores às vezes não têm os recursos e a internet necessária para ministrar essa aula, né? Esse é outro desafio que a colega pontua. Vamos lá para as perguntas. O Rafael Fernandes pergunta: qual seria a melhor forma de avaliar no ensino remoto? Bem, eu acho bem interessante isso, porque tanto no ensino remoto quanto no presencial, nós não podemos fazer uma avaliação estritamente quantitativa, né? O nosso aluno aí não pode ser um conceito, ele não pode ser só um número. Ninguém é ótimo em tudo, nós não somos. Então, assim, no ensino remoto, nós temos que ter um olhar mais amplo. Por exemplo, alguns alunos não conseguiram me mandar a foto da questão respondida, mas ele mandou um áudio para mim no WhatsApp falando sobre o conteúdo. Ele veio tirando dúvidas comigo durante a semana. Esse aluno, ele está participando, ele não entregou o produto final, mas eu percebi que ele estava interessado, que ele veio tirar dúvida, que ele estava tentando. O produto digital eu acho que é muito bom, né? Porque muitas vezes o aluno aí não tem memória no celular, pode acontecer isso. Então me manda um áudio. Vários professores criaram redes sociais nesse contexto da pandemia e vários criaram portfólios. Os alunos mandavam fotos de mapas mentais. Alguns alunos conseguiam fazer vídeos cantando, paródias. Então, a gente tem que ter esse olhar mais diverso, mais amplo e mais múltiplo no contexto avaliativo. Alguém mais quer comentar? Eu acho muito interessante e muito profunda essa pergunta, porque é algo que fez os professores sair daquilo que eles estavam acostumados, né? Tem professor que é acostumado naquele sistema só de prova, se não for prova, eu não estou avaliando, né? E mostrou, assim, um outro olhar da aprendizagem. Eu achei realmente extraordinário o trabalho da professora Sayara e dos outros professores, de ter essa sensibilidade, esse olhar sensível para a questão da aprendizagem de outros meios, né? Como tem aluno que pode ter dificuldade de escrever, de fazer um texto, mas ele mandou um áudio, ele fez, né? Ou de outra forma, mas ele conseguiu entender aquele conteúdo. E eu penso que esse é o principal objetivo da escola, deveria ser o principal objetivo da escola. Mas tirar, assim, todos nós dessa zona de conforto em termos de avaliação, fazer a gente repensar a avaliação, né, nesse formato foi sensacional, com certeza. Na educação infantil, eu penso que não tá rolando. A minha sobrinha, por exemplo, está fazendo provas em casa. A gente pega na escola e ela está fazendo aqui, como se fosse um dever. Né? Então, a professora não está realmente acompanhando se ela está avançando ou não. Ela só vai saber quando voltarem as aulas presenciais, ou então se ela fazer a pergunta individual nas aulas online. Vai dar para ela ver se ela avançou ou se não. Mas é bem desafiador. Sim. Até na minha percepção, assim, de avaliação, ficou bem melhor para interagir nesse sentido, na minha visão. Porque a gente fica trocando informações, sabe? Parece que aquele gelo da sala de aula, eu não vou perguntar, eu vou passar vergonha se eu tirar minha dúvida agora aqui. Não está tendo nesse caso, eles estão mais abertos. A Sayara falou, manda um áudio. Né? Quantos áudios nós já nos recebemos? E a avaliação se faz de uma maneira contínua dessa forma.
né, ela se faz efetiva. Nós estamos acompanhando o aluno, ele dá a resposta para a gente. Então, isso é muito importante nesse critério. Eu acredito que, mais do que um número, de fato, é o interesse nesse momento, é a busca pelo conhecimento, né? É tu querer aprender, tu querer entender. Parece que eles manipulando uma ferramenta, esse agente, o aluno manipulando essa ferramenta, eles se sentem até mais motivados para poder entender. Eles entendem até de uma maneira mais simples os conteúdos. É isso. Bom, como nós já estamos entrando nos nossos minutos finais, a professora Nazaré fez uma pergunta que eu acho que ela é bem pertinente e ela abre a possibilidade de nós irmos construindo já as considerações finais desse debate. Então, eu vou repassar a pergunta da professora Nazaré. A partir dela, vocês vão colocando as suas últimas considerações, que eu acho que ela é bem pertinente para isso. Em seguida, volta para mim e eu encerro. Desde já agradecer, né, a vocês três por estarem discutindo o tema conosco. Agradecer ao Adriano Adário, errei o nome dele agora há pouco, ao Adriano Adário, a Rafaela Gama e a Neriane da Hora pelo apoio logístico, né, e todo o operacional da live. E agradecer a todos e todas que estiveram conosco, né, nessa 1 hora de debate, de conversa. E a pergunta da professora Nazaré foi a seguinte: vejo que o momento da pandemia veio provocar debate sobre a cultura digital na educação. Como vocês avaliam as possibilidades e as fragilidades dessa questão? Está com vocês. Bom. Gente, eu me arrependo. Vai, pode ir. Não, assim, eu falo que eu me arrependo um pouquinho de não ter me aprofundado mais nesse tema durante a graduação. Eu convivi com amigos que trabalhavam, né, com o tema, o professor Adriano, a professora Neriane, a professora Rafaela, e naquela época eu não me atentei, e nem na minha formação continuada eu também não me atentei. Hoje eu sinto falta, durante a pandemia eu tive que correr atrás. Mas é isso, a gente segue tentando manter nossa formação continuada, e eu sei que hoje vai ter que fazer parte da minha realidade enquanto professora. É exatamente isso, né? Nós somos seres extremamente comunicativos. E a tendência hoje de comunicação é essa. Nós precisamos se encaixar nessa cultura digital, né? O nosso aluno já está nela. Então, nós precisamos ser moldados nesse sentido. Precisamos melhorar, precisamos aprofundar. Nenhum de nós, assim, a termos acadêmicos, nós tivemos, assim, grandes disciplinas por isso. Eu tive uma disciplina de informática e educação, matemática. E foi até pela professora Márcia Ellen, excelente disciplina e excelente professora. Aprendi muita coisa. E depois com ela no Cultura Digital também. Nós temos várias dificuldades. Dificuldade de internet, dificuldade, às vezes, de aparelho. E nós precisamos superá-las. Nós precisamos se adequar. Então é isso, gente. É um desafio e que a gente vai conseguir, sim, por extremamente essa necessidade que a gente tem de se comunicar, de transmitir conhecimento. Pois é, gente, é um ensinar e aprender simultâneo e constante. É isso que eu tenho para dizer né, para essa estrutura remota, para todos nós. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Vou fazer um breve comentário e passar para a nossa ideia fazer sugestões de dicas literárias. Mas antes disso, a todos e todas que estão nos assistindo, muito obrigado. A ideia é que, a partir de agora, o NECAPES tenha esse diálogo permanente, né, através do seu Facebook, Instagram, o YouTube, que pretendem ativar, e fazer esse momento de diálogo científico com os demais membros do núcleo e com a comunidade que deseja discutir temas científicos em educação e em outras áreas. O tema do ensino remoto é complexo, é desafiador, nós tivemos muitos elementos interessantes para discutir aqui. Penso também que perpassam por definições políticas, principalmente também definições epistemológicas do qual é o papel da educação escolar, o que muda nesse papel da educação escolar com a perspectiva remota de educação, como repercute, né, no trabalho docente e no aprendizado dos alunos, mas foi uma noite muito enriquecedora e que o NECAPES pretende continuar discutindo esse tema. E a Sayara vai começar, encerrando a nossa noite, apresentando uma dica literária do que ela está lendo e sugerindo para vocês. Vai, Sayara. Bem, gente, tem 2 livros que eu gostaria de indicar, que são livros assim que me fizeram repensar a minha didática
e a análise que eu faço dos livros didáticos que as escolas que eu trabalho utilizam. Muitas vezes, os cientistas, os grandes nomes da ciência, que eu trabalho, disciplina de ciências da natureza e também biologia, são nomes já conhecidos. E a maioria são nomes de homens, né? Porque por um contexto histórico que a gente já conhece muito bem, muitas mulheres, elas não eram incentivadas a participar de pesquisas, a fazer ciência, eram até reprimidas, né? E aí o primeiro que eu quero apresentar para vocês, a dica literária, é o livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. Tem mulheres do mundo todo, infelizmente não tem nenhuma brasileira aqui, mas poderia ter, tá? É um livro muito bom, bem ilustrado também. O outro é esse daqui, Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Pouquíssimas dessas mulheres estão em livros didáticos que a gente usa, mas, assim, são leituras maravilhosas, livros super, super bem ilustrados, e que algumas dessas mulheres maravilhosas, excepcionais, eu usei no projeto na quarentena, com personalidades importantes para a nossa sociedade, que a gente desenvolveu em 2 escolas que eu trabalho, foi na Escola Eduardo Angelim e na Escola Plácido de Castro. Perfeito. Érica, Eduardo, querem sugerir alguma coisa? O livro que eu estava lendo agora é um livro bem gostoso até, do Celso Antunes, uma leitura bem tranquila, sabe? A sala de aula e o futebol. Eu achei muito interessante, porque ele compara as situações da sala de aula com as situações do esporte. E também ele começa a passar valores, entendeu? Como solidariedade, respeito, trabalho em equipe, e como trabalhar isso nos diversos níveis de ensino, entendeu? Então, achei muito interessante, e fica aqui a minha dica de leitura, a sala de aula e o futebol, de Celso Antunes. Legal. Bom, eu fiz uma leitura digital, né? É uma pesquisa, inclusive. O nome do livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu acho muito interessante. Ele não é um livro específico da área da educação, mas nesse momento que nós estamos passando, delicado, diferente, ele coloca várias situações de como a gente pode pensar, qual é a nossa postura do nosso próprio pensamento frente a muitas situações adversas, e que isso faz a diferença no nosso dia a dia. Então, fica a dica de leitura para vocês. Agradeço a todos aqui presentes, a equipe técnica, a todos que estão nos assistindo. Um forte abraço aos necapianos também. E muito obrigada, gente. Gente, muito obrigado. E nós já estamos organizando, professora Márcia, professora Nazaré, a sugestão do Adriano, que a próxima live sejam com vocês duas. E preparem-se. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado a todas e todos que estiveram conosco. Sayara, Eduardo e Érica, obrigado pela partilha. E nos aguardem na próxima. Sigam a página, compartilhem, e logo, logo teremos novas programações. Muito obrigado e boa noite. Foi ótimo, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.